Então, assim, Fernando, eu vou passar para você as atividades que precisam ser realizadas para você entender. O meu layout de vocês é um pouquinho diferente, ok? Porém, essa parte é bem semelhante. Então, assim, eu coloquei na primeira disciplina, cliquei lá no nomezinho da disciplina, aparece a lista de todas as disciplinas do semestre. E aí é o seguinte: você tem essa lista de atividades que precisam ser realizadas. Então, quando eu falar em AVA, ou quando eu falar em ambiente virtual, ou colaborar, eu estou falando do ambiente do aluno de vocês, tá? O ambiente de vocês. Então, assim, eu vou desmarcar o restante e vou deixar somente a primeira para você entender, tá? Só que essa primeira eu vou ter que marcar junto com a segunda, porque elas se complementam. A atividade de aprendizagem e a atividade diagnóstica, a de aprendizagem, você faz antes da aula. Perdão, depois da aula. Atividade de aprendizagem você faz depois da aula, ou seja, ela se chama pós-aula também. Quando você clicar no seu engajamento, que é aquela pontuação que você tem de tudo que você realiza, para mim é um pouquinho diferente que não aparece essa parte, mas para vocês aparece. O engajamento, se eu não me engano, é assim por aqui, nessas opções. A atividade de aprendizagem você faz depois que você assiste a teleaula. A teleaula é transmitida ao vivo na terça-feira. Para vocês, ela fica disponível na terça-feira, às 19h05, que é o horário que vocês estariam no polo. Porém, mediante a situação de pandemia, não estão no polo, então vocês têm essa opção de assistir em casa. Porém, se porventura você não consegue assistir a aula, ela fica disponível logo depois que acaba a transmissão, para você assistir. E essa aula ela fica disponível para você até o final do curso, ok? E cada aula que você assiste, você precisa avaliar a aula. No final, na parte da aula, eu vou explicar certinho. Mas então, no dia da tua aula, a transmissão começa às 7 horas. Um dia antes, faça atividade diagnóstica, que é o pré-aula. O que é essa atividade diagnóstica? É o conhecimento prévio que você tem em relação ao assunto. Você vai entrar, responder as questões e, posteriormente, vai assistir a aula, depois vai fazer o pós-aula, que é a atividade de aprendizagem. Bom, vamos agora para o conteúdo web e avaliação virtual. Vocês têm dois tipos de avaliação: a virtual e a prova da disciplina. Então, a avaliação virtual é para avaliar você em relação ao conteúdo que está sendo aplicado. Não, vocês têm duas avaliações virtuais por disciplina. A primeira, o vencimento dela do dia 10/8 a 7/9. Tudo tem um vencimento, então você tem que prestar atenção na data inicial e na data final. E a segunda, do dia 10/8 a 14/9. A segunda é sempre um pouquinho maior. E aonde que você irá encontrar o conteúdo para responder essas avaliações? Em conteúdo web. Então, você pode desmarcar ou marcar junto. Eu marquei junto para você saber onde você encontra o conteúdo da avaliação virtual. O conteúdo web 1 e 2 faz referência à avaliação virtual 1. O conteúdo web 3 e 4, ela faz parte da avaliação virtual 2. Tá, prof, e aí eu não consegui fazer a minha avaliação virtual lá no dia 7/9, não consegui. Passou, esqueci da avaliação. Quando você perde a avaliação virtual, você tem a opção de fazer a substitutiva. A substitutiva, ela substitui aquela que você perdeu. Então, você tem a substitutiva na semana do dia 8/12 a 12/12. Porém, se você perder todas, por exemplo, de todas as disciplinas, elas estarão na mesma semana. Então, eu aconselho, se não for por motivo que seja realmente importante, ou você esqueceu, ou estava em um compromisso, enfim, e não conseguiu fazer, tudo bem. Mas priorize para cumprir as datas
as datas primordiais, senão você se perde no conteúdo. Bom, aqui é o fórum. Então, assim, durante a aula, a transmissão da aula, pode ser que você escute o professor falar de fórum. Mas quando ele fala do fórum, ele não se refere a esse fórum. E sim, para mim é diferente o meu AVA, mas dentro do AVA de vocês tem uma aba chamada Apoio aos Estudos, que eu até enviei esse comentário no grupo lá, porque tinha os alunos confundindo. Então, quando os professores em aula, eles se referem ao fórum, eles estão se referindo aquele bate-papo que tem dentro da sala do tutor. Então, é diferente desse. Esse fórum vale nota, ele tem a nota de 1.000 pontos. Então, tem uma data também, 10/8 a 31/8, e você tem uma questão para você responder sobre. Então, o professor vai dar uma pergunta para vocês pesquisarem, enfim. E vocês têm a chance de responder 2 vezes. Porém, igual eu expliquei para os colegas, vocês respondem a primeira, esperem o professor falar sobre ela. Por exemplo, olha aqui, ele já comentou sobre o colega. Então, ele já deu o feedback a respeito da resposta do colega ali. E aí, você faz a sua primeira postagem, o professor respondeu, faça a segunda. Vocês precisam ter 2 postagens. E é bem importante, eu vou dar um exemplo bem grosseiro para você entender assim, bem fácil, sem ficar fazendo muito rodeio. O professor faz uma pergunta sobre banana. E ele espera uma resposta a respeito da fruta banana. E você responde sobre salada de fruta. Então, você não foi 100% coerente com a sua resposta. Então, portanto, você vai ter 50% da nota. Agora, se ele perguntou sobre banana e você respondeu sobre maçã, você não tem critério nenhum. Então, ele vai dar 0 para você. A sua pontuação é de 0 até 1.000 pontos. Então, preste bem atenção na hora de você formular a sua resposta do fórum, ok? Bom, vamos para a próxima parte. Engajamento AVA. Aqui para mim não aparece nada, mas quando vocês clicarem no engajamento, irá aparecer a pontuação que vocês têm. Mas, prof, como que funciona essa pontuação? De AVA, de ambiente virtual do aluno, vocês precisam cumprir de tudo isso, a soma de tudo isso é 3.000 pontos. E a prova, mais a prova, perdão, que eu esqueci de tirar a prova, 3.000 pontos menos a prova. A prova isoladamente vale 5.000 pontos. Então, para você passar na disciplina, você precisa de, no mínimo, 6.000 pontos. Entretanto, você precisa tirar, no mínimo, 1.500 pontos na prova. Se você não tirou 1.500 pontos na prova, automaticamente você precisará fazer a recuperação. Então, não é difícil de atingir a pontuação. As disciplinas que vocês têm prática e teórica, as provas vêm juntas. Então, são questões que estão unidas em uma prova só. E essa prova vocês fazem online. Então, quando estiver próximo da data da prova, eu irei passar os tutoriais para vocês conseguirem fazer a prova. E no dia da prova, lógico, estarei auxiliando vocês, não no conteúdo, mas sim em encontrar, onde vocês colocam o número que é disponibilizado para vocês encontrarem a prova. Mas isto um pouquinho mais para frente, no mês de setembro. Teleaula, bem importante. Teleaula, vocês têm 4 teleaulas por disciplina. Então, vocês têm, que já aconteceu a primeira teleaula de vocês, então seria bom que você já tivesse assistido, já tem os vídeos, disponíveis. Para vocês também ficam os vídeos disponíveis depois, mas você fica disponível para você assistir ao vivo também. Em cada, então, a teleaula 1 aconteceu dia 11/8. Para cada teleaula, existe uma aula-atividade. É essa atividade que eu pedi lá no grupo, para vocês enviarem para mim por e-mail até dia 18. Eu disponibilizei o e-mail, vocês irão responder. Essa é um arquivo em PDF, vocês leem o arquivo, aonde que vocês irão pesquisar? No livro ou nos slides da aula. O livro de vocês é online também, já mostro onde vocês encontrarão o livro.
E sempre vocês terão aula na terça-feira, até a próxima terça-feira, vocês precisam enviar a aula atividade para eu corrigir. E eu sempre posto o gabarito na próxima semana para vocês não colarem do gabarito. Então, tem 4 teleaulas e 4 aula atividades. Então, o próximo encontro ao vivo, dia 18, que tem uma aula atividade. A aula de atividade de vocês está disponível nesses arquivos, que tem aula atividade, slide, que é os slides que o professor usa no decorrer da aula, seguido as unidades do livro. Então, aqui é o material que fica disponível para o seu estudo. Leitura é onde você irá encontrar o seu livro. Então, aqui fica disponibilizado em leitura o nome da disciplina e o material que é o livro. A aula prática, vocês irão ter aula prática, nós só não podemos ter encontros presenciais de aula teórica, porém o MEC, o governo, o município disponibilizaram, liberaram as nossas aulas práticas. Então, nós já teremos a aula prática na terça-feira que vem. Eu enviei no grupo lá para vocês colocarem o nome de vocês na lista, porque devido à pandemia temos que ter cuidados sanitários, todos os cuidados necessários, e vocês só poderão se reunir no grupo de 10 pessoas, e num espaço de tempo de 1 hora. Essa aula prática, eu medio ela. O que seria essa mediação? Eu não faço um planejamento para a aula. Eu aplico o que o professor online de vocês envia. Então, eu tenho um roteiro de aulas que eu aplico esse roteiro. Eu gosto sempre de colocar mais conteúdo na aula prática para vocês terem conhecimento prático, para vocês levarem para a futura profissão de vocês. E aqui, prova da disciplina, só retornando na aula prática. Vocês têm 4 aulas práticas por disciplina, ok? Todas elas com roteiro e todas elas precisamos seguir um cronograma. A prova da disciplina, ela tem uma data também de início e data da primeira chamada, que é a primeira prova que vocês fazem. Se por acaso vocês perdem essa prova por algum motivo, tem um atestado médico, não conseguiu realizar no dia, vocês têm a opção de solicitar a segunda chamada. Porém, essa solicitação ela tem um custo e é gerado dentro do AVA de vocês mesmo. Quando os alunos precisam, geralmente eles me procuram e eu ajudo a fazer a solicitação. Prova presencial de recuperação. Se você não atingiu 1.500 pontos na prova, automaticamente o seu nome estará na recuperação. Então, você irá fazer a prova para atingir a pontuação necessária para passar na disciplina. Então, assim, isso é um ambiente virtual. Como que você aprende? Mexendo, fuçando. Lembra que nós estamos na primeira disciplina, temos 4 encontros dessa disciplina. A próxima disciplina, você tem todas as mesmas atividades para ser realizadas, mas de início você precisa se preocupar com todas as atividades da disciplina de aprendizagem motor e psicomotricidade. Por isso é bem importante fazer uma rotina de estudos, fazer um checklist, traçar um planejamento para você conseguir gerenciar o seu tempo de estudo. Só repetindo a sua dúvida, o que seria a aula atividade, que é aquele trabalhinho que eu pedi para vocês, é a aula atividade que encontra junto com a teleaula. Então, foi a teleaula 1, vocês irão enviar para mim a aula atividade 1, ok? No aquele e-mail, qualquer dúvida na elaboração, pode entrar em contato, que eu auxilio vocês. Às vezes, durante o dia, eu não consigo responder vocês devido à minha outra jornada de trabalho, mas sempre que há necessidade, eu consigo responder os alunos. Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição.